Porque o que é você estar regulado emocionalmente? E eu queria que você respondesse. Você tá bem, né? Isso, estar regulado emocionalmente, então, aprender a entender quais são as emoções que eu tenho, como essas emoções estão influenciando a maneira como eu sinto, a maneira como eu me comporto e a maneira como eu penso. E a questão é, igual o problema, Leide, não é sentir ansiedade, por exemplo. A questão é como eu lido com ela. Se eu lido com ela de forma funcional. Exemplo, hoje, para vir na rádio, a gente tá pro 2º ano, né, de programa. Todas as vezes que eu venho aqui, eu fico ansiosa. Ah, é? Sim, mas é uma ansiedade, como a gente começou o programa falando hoje, uma ansiedade boa. Uma ansiedade Básica, normal, nos limites. Isso, que me leva também, porque o que eu sinto me leva antes de vir aqui, eu estudo. Eu me preparo. Essa ansiedade, ela acaba sendo pra mim, como eu disse, um empurrão pra eu tentar cada vez ser melhor. Eu sempre venho e penso comigo. Vou fazer o meu melhor, vou falar da forma mais clara que eu puder, pra quem tá nos ouvindo poder entender. Então, entende? É uma ansiedade boa, uma ansiedade que me move pra vida. Ela é funcional. Então, em termos dessa ansiedade na minha vida, ela está regulada. Agora, eu tenho uma ansiedade desregulada que é com medo de barata. O meu medo de barata é totalmente disfuncional. Aí, olha que interessante. Você tem medo real, mesmo? gente, eu tenho pavor, tá? Ó, a psicóloga se expondo, mas a gente é real também, né? Mas... Gente, tem tanto medo que quando eu vim trabalhar aqui, acho que eu já contei essa história aqui antes, mas eu vou contar de novo. Quando eu vim trabalhar aqui em Patrocínio, 14 anos atrás, fui trabalhar no Unicerp, lá no verão é repleto de besouro. Né? Repleto. Então, você termina a aula, o chão tá coberto. Eles fazem um barulhão, né? De besouro. Mas, o que eu tive que fazer? Então, eu tive que organizar meu pensamento de forma clara. Besouro é besouro, barata é barata. São 2 bichos diferentes, 2 insetos diferentes. No seu medo, você tem medo de barata. Você não tem medo de besouro. E isso foi fundamental para eu não pedir demissão. Pensa, senão eu ia pedir demissão, como que eu ia ficar dentro de uma sala com aquele monte de besouro se eu, na minha cabeça, interpretasse que aquilo é uma barata, entende? Ali eu estaria estando desregulada emocionalmente. Eu deixaria que o medo, no caso ali, irracional, me paralisasse. Como, por exemplo, às vezes uma pessoa vai trabalhar num prédio, no andar 30, e ela tem que pegar elevador todo dia, ela tem pavor de elevador. Ela vai subir 30 dias de lance de escada todos os dias e descer? Eu conheço gente que não consegue usar a escada rolante e elevador. E aí, quando você pergunta de onde vem então, né? Muitas vezes esses medos e tudo mais, pensa conosco. Eu sempre me falei muito isso da escada rolante. Nós que somos do interior, igual eu sou de Araguari, nós não fomos criados com escada rolante. Né? A maioria, na minha época, né? Eu tô com 42 anos de idade. Na minha infância, eu não tive acesso à escada rolante. Eu também não. As primeiras vezes, né, que eu realmente fui uma escada rolante, eu tive medo, sim. E já velha. Já com 20 e tantos anos. Aí, porque não era algo corriqueiro. Então, uma criança que nasce em São Paulo, eu falo muito isso, rapidamente ela tá entrosada com metrô, ônibus, escada rolante, avião. Aquilo faz parte do cotidiano dela. Então, obviamente, justamente a maneira que eu sinto, vejo o mundo, interpreto o mundo, como eu disse, é muito de personalidade, mas, óbvio, também tem uma questão do ambiente seríssima nisso tudo.